E galera, agora no nosso segundo vídeo de revisão, eu gostaria que vocês prestassem atenção numa outra característica que a gente tem na tabela periódica, que a gente pode analisar na tabela periódica, mas é uma regra da estabilidade que a gente encontra na natureza. Essa regra, como todas as outras regras, ela apresenta exceções, certo? Mas a gente precisa notar a existência dessa regra porque ela nos leva a entender por que os elementos que estão apresentados na tabela periódica, eles não existem exatamente como eles estão na tabela periódica, registrados na tabela periódica. Estes elementos, esses que a gente encontra na natureza, a gente encontra eles em formas e formatos diferentes, ligados com outras substâncias, ligados com outros elementos para formar substâncias diferentes, certo? Então, para formar substâncias, os elementos, ou boa parte dos elementos, tende a seguir a regra do octeto. O que é essa regra do octeto? Primeiro a gente tem que lembrar que octo é uma parte de uma palavra que vocês devem discutir, né, com o professor de português, que lembra 8. Regra do octeto, então, é a regra dos 8. 8 o quê? 8 elétrons. O que essa regra fala? Então, primeiro a gente vai pegar como um exemplo os elementos da família 18, a família dos gases nobres. Então, todos os elementos que estão lá na família 18, por exemplo, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, eles têm, por exceção do hélio, o primeiro ali, vejamos então o que eu falei sobre todas as regras têm suas exceções, todos os elementos aqui, eles são, se a gente somar aqui, ó, no neônio, Ne, eles têm 10 elétrons, né? Eles têm 10 elétrons porque o número atômico dele é 10, mas no núcleo a gente tem 10 prótons e o elemento, o átomo desse elemento no seu estado neutro, não carregado, não, na forma íon, né? Forma um átomo mesmo, ele tem 10 elétrons. Então a gente vê ali que a gente já sabe que na última camada esses elementos possuem 8 elétrons. Olha ali o neônio. 2 mais 6, 8. O argônio, 2 mais 6, 8. O criptônio, 2 mais 6, 8. O xenônio, 2 mais 6. E o radônio, 2 mais 6. Ambos eles formando ou tendo 8. Essa regra do octeto é a regra da estabilidade e ela é baseada aqui nos gases nobres, que por exceção do hélio, que só precisa de 2 elétrons na sua última camada para ser um gás estável, todos os outros apresentam 8 elétrons na sua última camada, certo? Então, a sua característica da não necessidade de se conectar, reagir e conectar com outros elementos, transforma esses gases, dá uma característica particular a esses gases, que é, por consequência, a característica que a gente dá o nome de gás nobre para esses elementos, certo? Então, a regra do octeto diz que um átomo atinge a estabilidade quando possui 8 elétrons em sua camada, exceção, como a gente viu, a espécie que possui apenas um nível de energia, uma camada só, e essas espécies a gente dá ali, a gente tem o hélio e o hidrogênio, eles só tem uma camada ali, por isso que eles estão no primeiro período da tabela periódica, e esses elementos eles são estáveis quando apresentam 2 elétrons, tá? Como exemplo aqui, então, a gente tem a existência do sódio. Vocês lembram da pedrinha que a gente botou na água lá no laboratório? Então, aquela pedrinha começou a soltar fogo mesmo em cima da água e começou a reagir com a água. Aquela pedrinha era a pedrinha do sódio, o elemento que a gente encontra ali na primeira família e no período 3, sódio Na, como está escrito aqui na projeção, aqui ou no PowerPoint. O sódio, ele tem, por ser número atômico 11, ele tem 11 elétrons também, né, no seu estado neutro. Porém,
E na sua última camada a gente tem um elétron só. O sódio, quando entra em contato com a água, por exemplo, ou com outras substâncias, ele tem uma elevada facilidade de doar o seu elétron da última camada. Isso a gente pode ver pelas características e propriedades periódicas que a gente viu quando fez o nosso manual de como interpretar a tabela periódica. Então, todos os elementos da primeira coluna e da segunda, eles têm uma facilidade em doar elétrons para outros elementos. Eu estou olhando para aqui porque aqui está a minha projeção, tá, galera? O sódio, ele tem uma facilidade muito grande de doar um elétron. Percebam por quê. Ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele tem um. Quando ele doa um elétron, ele fica só com duas camadas, a primeira e a segunda, e nessas duas camadas, na última camada, então, ele atinge a regra do octeto, que é a regra de ter 8 elétrons na sua última camada, e aí ele atinge a sua estabilidade. Só que como ele perdeu um elétron, ele tem, por consequência, então, ao todo 10 elétrons e 11 prótons. Então ele tem um excesso de carga positiva, por isso que a gente escreve Na+. Todo metal, como o metal alcalino, que é o sódio, ele tende a perder elétrons, ele perde elétrons, se transformando no íon positivo, que a gente chama de cátion. Isso a gente já viu nas aulas anteriores. O enxofre. O enxofre, que é uma substância, que é um elemento que está lá na coluna 16. Também, deixa eu ver se está no período 3. Ele também está no período 3, ou seja, assim como o sódio, o enxofre, S de enxofre, ele apresenta 3 níveis de energia, que isso significa também que os elétrons, todos os 16 elétrons do enxofre estão distribuídos em 3 camadas, ou 3 níveis de energia diferentes, e na última camada ali, que é o número 3, ó, a gente tem 2 mais 4, 2 mais 4 dá 6 elétrons. 6 elétrons no seu último nível de energia. Aí, como não é um número estável, número 6, né? Para atingir a regra do octeto, o enxofre precisaria ter mais 2 elétrons. Por isso que, se eu escrever um 6 ali, agora como está na projeção, agora eu vou atingir 8 elétrons. Ok, está estável esse meu elemento, e é por isso que eu escrevo o enxofre com o 2 menos em cima. A gente dá um nome de sulfeto a este elemento, que é uma forma apresentada do enxofre. Então, como a gente viu as partes da tabela periódica, nas aulas sobre tabela periódica, antes eu falei sobre os metais, e o enxofre é um exemplo de ametal. E os ametais, eles ganham os elétrons perdidos pelos metais, e ao ganhar elétrons, eles ficam com uma carga, ou com cargas negativas em excesso, quando comparada com as cargas positivas, né? O enxofre, por exemplo, ele tem 16 cargas positivas no seu núcleo, e agora ele tem 18 cargas negativas distribuídas na sua eletrosfera, o transformando num íon negativo, que a gente chama de ânion. Certo? Então, galera, esse aqui foram os slides a respeito da regra do octeto, que serve para a gente entender como funcionam as ligações químicas, as ligações interatômicas, as ligações que vão acontecer entre átomos, sejam eles diferentes entre si, de elementos diferentes entre si, ou de elementos do mesmo tipo, né, formando substâncias tanto simples quanto compostas. Perfeito? Então, eu vou deixar para um próximo vídeo para não ficar muito longo e também vocês não ficarem com tédio. Perfeito? Então, até breve, galera.